Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver mais uma questão de geometria espacial. Nessa questão, nós vamos calcular aí a área da seção S, essa que você está vendo aí na figura, desta pirâmide aí, e o volume do tronco de pirâmide obtido. Então, nós temos aqui uma pirâmide de vértice V, e a base desta pirâmide é um triângulo, no caso aqui ABC. É um triângulo ABC e esta pirâmide ela foi seccionada por um plano paralelo a esta base. A base é um triângulo e formou essa região aí, ó, que nós chamamos de região S. E ele pede a área dessa região S, que é chamada de seção transversal. E ele também quer saber o volume do tronco de pirâmide. O tronco da pirâmide é obtido quando você retira desta pirâmide aí, da pirâmide V e base ABC, você retira essa pirâmide menor, que nós chamamos de B', A'B', C'. Então, se dessa pirâmide maior, que é a pirâmide VABC, eu retirar essa pirâmide lá do topo, essa pirâmide menor, de altura 2,5, observe que a altura da pirâmide menor é 2,5. Eu vou obter uma figura que é chamada tronco de pirâmide. Este aqui que eu vou marcar de amarelo. Então tá aí, o tronco de pirâmide é esse amarelo, esta figura aí, esse sólido amarelo que foi retirado da pirâmide principal, retirando aquele topo ali, aquela pirâmide que está lá em cima, de vértice V e altura 2,5. Observe que foi dada a altura da pirâmide maior. A altura da pirâmide é 10. Foi dado também a altura desse tronco de pirâmide, que é esse amarelo aí que marcamos aí para vocês. A altura desse tronco de pirâmide é 7,5. A altura da pirâmide menor 2,5, a altura da pirâmide maior 10. Deu a área da base da pirâmide, que é 24 metros quadrados. E pede agora que você calcule a área dessa área da base da pirâmide menor, digamos assim, desta pirâmide ali de cima, a área da base dessa pirâmide menorzinha aí, que nós grafamos aí pela letra S, essa região azul, que é um triângulo. E dicas de passagem, esse triângulo é semelhante ao triângulo da base. Ora, para resolvermos esta questão, para calcular esta área aí, esta área S, nós vamos precisar de aplicar aí uma propriedade das pirâmides semelhantes. Observe que a pirâmide V, a linha B', C' é semelhante à pirâmide maior, VABC, são pirâmides semelhantes. Aí eu posso usar aí uma propriedade, ou seja, propriedade no caso aí da comparação dessas duas pirâmides. Então vamos à resolução dessa questão. Então temos aí a reprodução aí da nossa pirâmide, a qual queremos calcular a área S aí, essa é a área destacada. Então você vai fazer o seguinte: a área da figura do triângulo menor, da base dessa pirâmide menor, S, que nós grafamos por S, ela está para a área da base da pirâmide maior, que é B, que no caso é 24, sabemos que foi dado esse valor, assim como a altura da pirâmide menor, que é 2,5, está para a altura da pirâmide maior, que é 10, esta razão elevado ao quadrado. Então isso aqui é uma propriedade das pirâmides semelhantes, tá? Então eu vou usar esta propriedade. Com esta propriedade, eu tenho condição de encontrar o valor de S, que é a área da base da pirâmide menor. Então vamos usar essa propriedade. Você tem que guardar isso aí, tá? Então as áreas da base
A razão entre as áreas da base está entre a razão das alturas elevado ao quadrado. Você tem que guardar isso aí, que às vezes você vai precisar para resolver e para achar o valor desconhecido. Nesse caso, é só possível resolver graças a esta propriedade. Então, a área S que nós estamos procurando, S está aqui. A área B, nós temos, que é a área da base da pirâmide maior, que é 24. Isso vai ser igual. Agora, observe, nós temos aí 2,5 sobre 10, que é a altura da pirâmide menor dividido pela altura da pirâmide maior elevado ao quadrado. 2,5 sobre 10, nós vamos escrever isso aí em forma simplificada. Observe que 2,5 é 1/4 de 10. Quantas vezes cabe o 2,5 dentro do 10? 4 vezes. Então, posso simplificar. É como se eu estivesse retirando essa vírgula. De 2,5 ficaria 25. Só que aí embaixo, no denominador, eu deveria dividir não por 10, mas por 100. Uma vez que eu retirando esta vírgula, vai ficar assim, ó. A área S está para a área B, assim como, então, tirando a vírgula de 2,5, eu vou ficar com 25. Como o numerador foi multiplicado por 10, o denominador também eu multiplico por 10, fica 100, ó. Então, 2,5 fica 25 e 10 fica 100, elevado ao quadrado. Aí, eu continuo observando que S está para B, ou seja, S está para 24, assim como 25 ao quadrado, 25 sobre 100 elevado ao quadrado. Essa igualdade aí. Observe que 25 sobre 100, eu posso simplificar aquela fração que é igual a 1/4. 25 cabe exatamente 4 vezes dentro de 100, então 1/4 elevado ao quadrado. Fica melhor fazendo a simplificação aqui, ó. Divide o numerador e denominador por 25. 25 por 25 é 1 e 100 por 25 é 4. Ora, nós temos agora que S está para 24, assim como 1/4 elevado ao quadrado é 1/16avos. 1 ao quadrado é 1 e 4 ao quadrado é 16. Aí multiplicamos aí S vezes 16, dá 16S. Multiplicamos o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E 24 vezes 1 é 24. De onde eu concluo que S é igual a 24 dividido por 16. Ora, fazendo a simplificação aqui, ó. 24 dá para dividir por 8. E 16 também dá para dividir por 8, dividindo 24 por 8 e 16 por 8. 24 por 8 é 3, 3 vezes 8, 24. E 16 por 8 é 2. E 3 dividido por 2, sabemos que é 1,5. Então, metros quadrados é a área da seção procurada. Então, está aí a resposta da alternativa A. 1,5 metros quadrados. A área da seção ali que foi formada passando-se um plano paralelo à base aí, B. Agora o que ele pede é o volume do tronco dessa pirâmide. Esta área amarela aqui, ele quer o volume do tronco da pirâmide. Ora, para calcular o volume desse tronco de pirâmide, basta calcular o volume da pirâmide maior. Ó, eu pego o volume da pirâmide maior, este volume aqui, ó, desta pirâmide maior, tá aí a pirâmide maior, e retiro o topo, que é essa parte aqui, ó. Retiro o volume da pirâmide menor. Eu fazendo isso aí, o volume que vai sobrar é o volume do tronco de pirâmide. Então vamos aos cálculos. Então eu vou calcular o volume da pirâmide maior. Para calcular o volume de uma pirâmide, nós já sabemos a fórmula, é 1/3 da área da base vezes a altura.
nós temos a área da base, que é 24. Então vamos calcular 1/3 de 24 e multiplicar pela altura dessa pirâmide, que é 10. Então vamos lá. Então, para o cálculo do volume da pirâmide maior, é 1/3 da área da base. Nós já vimos que a área da base é 24. Então é 24 dividido por 3. É 1/3 da área da base vezes a altura, que é 10. Então, repetindo, volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura, que é a formulazinha. Então, nós temos aí 1/3 da área da base, a área da base é 24, dividido por 3, que é 1/3, e multiplicado por 10. Então, temos aí que este volume vai ser 24 dividido por 3 é 8, e 8 vezes 10 é 80. Então, o volume da pirâmide maior é 80 metros cúbicos. Vamos deixar isso aqui marcado. E vamos calcular o volume da pirâmide menor, que tem a área da base 1,5, que acabamos de calcular na letra A, na resolução da área da seção S, que vai ser a área da pirâmide menor, que é 1,5 metros quadrados. Então, essa área também eu vou calcular 1/3 desta área e multiplicar pela altura, sendo que a altura da pirâmide menor é 2,5. Então, nós temos que o volume da pirâmide menor, que eu vou chamar V1, vai ser 1/3 da área da base. A área da base é esta aqui, ó, 1,5, que encontramos aqui anteriormente, ó, 1,5. Esta é a área da base. Eu vou dividir por 3. Pego a área da base, divido por 3, porque é 1/3 da área da base que multiplica a altura, sendo que a altura da pirâmide menor é 2,5. Isso implica que o volume desta pirâmide menor vai ser, preste atenção como é que vamos fazer aqui, ó. 1,5 dividido por 3, esta operação aqui, ó, é igual a 0,5. 0,5 vezes 2,5. Horas. Aqui eu vou multiplicar 25 vezes 5. Por enquanto eu vou esquecer essas vírgulas. E no final eu separo duas casas decimais, porque eu tenho dois números decimais de uma casa decimal. Eu somo essas casas decimais. Depois da vírgula no 0,5 eu tenho uma casa, e depois da vírgula no 2,5 eu tenho uma casa. No total de duas casas decimais. Então 25 vezes 5 sabemos que é 125. Como eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Vai ficar 1,25 metros cúbicos. Então eu já tenho o volume da pirâmide maior, que é 80, e tenho o volume da pirâmide menor. Eu subtraindo isso aí, esses dois volumes da pirâmide maior, eu retiro esse pedacinho, essa pirâmide aí que está no topo. O que vai me sobrar é o volume do tronco de pirâmide obtido, que vai ser a solução da alternativa B. Então vamos lá? Para finalizar, eu vou fazer aqui, ó, a resposta, volume do tronco, que eu vou chamar de T, vai ser 80, que é 80 metros cúbicos, que é o volume da pirâmide maior, que é 80. Eu vou subtrair do volume da pirâmide menor, que é 1,25. Então 80 menos 1,25. Então o volume do tronco de pirâmide vai ser, aqui essa conta dá para fazer mentalmente, ó, de 80, se eu tirar 1, eu vou ficar com 79. 79, eu tiro 25 décimos, vai ficar 78,75 metros cúbicos. Está aqui a resposta do volume do tronco da pirâmide. Acabamos de calcular. Para isso eu subtraí o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, achando o volume do tronco da pirâmide. A resposta é 78
1,75. Tá aqui, ó. Então, na letra B, a resposta é 78,75 metros cúbicos. E na letra A, nós achamos 1,5, é a área, como é a área da base da pirâmide menor, então é 1,5 metros quadrados. Tá respondido aí, espero que você tenha entendido. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse aí o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e faça comentários aí do que você achou desta resolução. E aguardamos vocês até uma próxima aula.